galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia sem que o escândalo do Master saia da imprensa. Pelo contrário, começam a surgir comentários, matérias, notas, artigos de opinião, comentários em vídeo da turminha do consórcio falando que o impeachment é o caminho. Porque é inaceitável tudo que está acontecendo, só que não é só isso. As histórias e as especulações sobre a especulação do Paquito não param de crescer. E se você acha que o Gonê jamais colocaria uma delação dessa pra andar, não se preocupe, porque a própria Polícia Federal pode fazer essa delação, é o que diz aí o consórcio. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Trancoso, vamos falar sobre Dom Pedro III, que diz que não foi pra carne de Trancoso, né? Mais uma nota aí negando coisas. A Globo ontem fez não um quadro inteiro, mas uma baita reportagem no Fantástico para mostrar que Dom Pedro III está mentindo. E tem mais algumas coisas também pra gente falar aí nesse âmbito, crítica que saíram na imprensa, etc. Na segunda parte, começamos aí com um gancho que envolve a questão do Banco Master, falar aí das CPI do crime organizado, seu CPI do Banco Master, CPI para investigar os ministros. Essas discussões são interessantes. Tem algumas coisas que envolvem a nossa linda direita brasileira. Aí vamos falar sobre o Flávio Bolsonaro, algumas coisas que rolaram ontem, que acho que tem tudo a ver com essa questão, você vai entender o porquê. E mais umas besteirinhas extra que eu não vou entrar em detalhes agora, mas a gente vai chegar lá. Vamos que vamos, tem muita coisa, e vejam só. Tanto Metrópolis quanto a Globo foram falar sobre a delação do Paquito. O Metrópolis fala que a delação do Paquito será discutida após a extração de dados de celulares. Eu acho que o Metrópolis quer falar, nesse ponto aqui, não é que o Paquito vai discutir, mas talvez a própria Polícia Federal vá lá na cela dele, bate na porta, fala: senhor Paquito, tudo bem? Ele terminou aqui de extrair os dados do seu celular, analisamos, fez uma perícia. Você não quer não delatar? Delata aí. A gente tem aqui umas propostas pro senhor, para quem sabe aí passar menos tempo enclausurado. A possibilidade de delação do Paquito tem ganhado força desde a última prisão do dono do Banco Master, na terceira fase da Operação Compliance Zero, na semana passada. O Metrópolis apurou que as chances do acordo serão discutidas somente após a PF extrair os dados de todos os telefones celulares apreendidos. A PF quer ter noção completa da dimensão do caso e dos envolvidos. Os investigadores recolheram mais 3 celulares com o Paquito no momento da prisão dele em São Paulo, na quarta-feira. Os aparelhos estão lacrados e ainda não passaram por perícia. Até o momento, são 8 celulares do dono do Master para extração de material. A possibilidade de que a colaboração premiada também poderia ser firmada diretamente com a PF e não com a PGR. De acordo com a lei das organizações criminosas, tanto o delegado de polícia quanto o Ministério Público podem celebrar o acordo. Eu acho que isso daqui sobem e muito as chances do Paquito poder delatar, né? Porque no que depender do Gonê, nada. O Paquito pode ter, sei lá, o segredo do universo para o mundo se tornar um lugar de paz. Gonê não vai deixar passar, porque com certeza tem alguns amiguinhos do Gonê que devem estar no meio dessa confusão, né? Apesar de não ser tão comum, a legislação prevê sim que o delegado de polícia possa fazer isso. Depende das especificidades de cada situação. O caso de Paquito é muito singular e um auto tão inédito também deve ter soluções inéditas, explica o advogado criminalista Paulo Suzano. O temor pela delação aumentou depois do vazamento de mensagens que expõem o relacionamento próximo do Paquito com autoridades. Para ser delator, ele deverá apresentar provas substanciais das declarações, além de entregar os nomes de pessoas que poderiam estar acima dele na organização criminosa. E quem também falou sobre a delação foi o Lauro Jardim. A delação de Paquito deve ser negociada com a PF e não a PGR. E todo mundo sabe pelo porquê, né? A própria Globo criticou bastante o Paulo Gonê por ele ter sido contra a prisão do Paquito e, enfim, do sicário e tudo mais. Falando, né? Pô, não tinha motivo de querer prender um cara que queria quebrar, né, o Lauro Jardim, quebrar os dentes, descer o pau nele. Paquito passou a considerar a sério uma delação premiada. A intenção começou a ser discutida em janeiro, mas inicialmente apenas como uma alternativa ainda distante. Depois da segunda prisão, ganhou tração. Se o fizer, parte de sua equipe de defesa será mudada. A ideia é que a colaboração seja feita com a PF, não com a PGR, onde a avaliação é que haja menos espaço para ser aceita.
O Gonê não vai aceitar. Antes de falar sobre a delação, aprofundar um pouquinho mais, mostrar aquelas duas notas, eu falei pra vocês isso ontem. Eu falei, ó, pessoal, sobre a delação do Paquito, o que vocês deveriam observar é alguma mudança em sua equipe de advogados, porque hoje os advogados do Vorcaro são ligados ao PT e ao regime. Para fazer uma delação, ele precisaria mudar. Por exemplo, ele estava antes com o Valfrido Vardi. O Valfrido Vardi jamais participaria na delação que iria entregar a cabeça do regime e a cabeça de petistas. Do Centrão até ele poderia entregar, mas do regime de petista, jamais. E aí o Lauro Jardim falando, eu falei isso ontem, viu? Eu acho que eu falei também antes disso. Depois da segunda prisão, tá ali, ó. Se delatar, parte de sua equipe de defesa será mudada. Mas antes de falar mais da delação, saíram algumas matérias sobre isso ontem, acho que eu só coloquei... Não, coloquei duas. Tanto a da Globo quanto da CNN. E a Globo postou uma matéria hoje exclusiva sobre como foi o primeiro final de semana do Paquito num presídio de segurança máxima, né? Numa prisão de segurança máxima. Essa aqui não é essa matéria exclusiva, mas fala, né? Defesa do Paquito pede a Mendonça que primeira conversa com o banqueiro na prisão não seja gravada. Nas penitenciárias federais, os encontros entre presos e seus defensores costumam ser monitorados e registrados por áudio e vídeo. Por isso, a defesa solicitou ao relator que a primeira reunião com o Paquito ocorra sem esse tipo de registro. Aí imagine, será que a defesa está com medo do que o Paquito vai falar? Ou será que a defesa quer total silêncio para levar recado daqui de fora lá para dentro? Do tipo, ó Paquito, é bom tu não delatar, viu, irmão? Porque tu pode até sair, mas sei lá, né? Tu tem família, tu tem filho. Vai pra cima, teu filho, tua filha, vixi, é melhor tu ficar quieto, viu, irmão? E a CNN também fala sobre isso. Defesa pede a Mendonça que conversa com o Paquito não seja gravada. A medida ocorre em um momento em que interlocutores do Paquito começam a considerar a possibilidade que ele faça uma delação, né? No entanto, para que haja essa definição, é preciso que a defesa consiga ouvir o banqueiro, o que ainda não ocorreu. O fato de Vorcares ter um preço de segurança máxima é considerado um ponto que poderia levá-lo a uma delação. Eu não coloquei a matéria aqui em vídeo, não, mas deixa eu ver se a sala está aberta, só para mostrar para vocês qual é a matéria. Aqui, ó, tá até aberto aqui, pronto. Ó. Essa aqui, ó. Sem visitas, cama de concreto e 6 refeições por dia. Como foi o primeiro fim de semana de Paquito no Presídio Federal? É o seguinte, você não escolhe quando você vai tomar banho, pode tomar de manhã, o horário é pré-determinado, você está basicamente isolado, sala pequena, não tem, pelo menos não deveria ter, e em tese não tem acesso a nenhum dispositivo eletrônico, a fiscalização é muito mais dura do que outras regiões, não é parque de diversões, aí fica trancafiado, só olhando para a parede o dia inteiro. Tu acha que um homem como esse, acostumado ao ultra luxo, que é o luxo do luxo do luxo do luxo dos luxos, de milhões e milhões sendo gastados. Teve gente aí que já estimou que ele possa ter gasto em viagens, festas e luxo diverso mais de 1 bilhão. Tu acha que um cara desse vai ficar na cadeia pelo resto da vida dele, podendo negociar uma coisa de delação premiada? Meu amigo, eu acho que a cadeia vai quebrar esse maluco rapidinho. Só de você ver aqui, né? Você lembra da foto dele cabeludo, todo bonitinho. Tu olha pra feição dele e já vê a feição de perdi na vida, né? Fracassei, deu errado. Eu acho que o ambiente que ele tá inserido neste momento vai acabar por convidá-lo a abrir o bico. Aqui, tu abre o bico, abre o bico. Eu acho que a situação que esse cara tá, pelo estilo de vida que ele tá acostumado a ter, se a polícia quiser uma delação, mas com certeza ele vai contar alguma coisa. A observar. A observar. Mas vocês acham que na situação dele tem alguma chance dele ter a sua prisão revogada, responder em liberdade ou acabar sendo inocentado? Eu acho que ele já tá numa posição que o único caminho que ele teria aí para reduzir sua pena é abrir o bico. A não ser que quem tá de fora comece a ameaçá-lo e falar, ó, se
Se você abrir o bico, a gente vai dar um fim na sua família, que aí o cara pode parar e pensar, pô, pera aí, velho. Eu vou segurar isso aqui porque eu tenho filho, tenho um pai, tenho um irmão, então vou me sacrificar por todo mundo. Mas se não for isso, eu não vejo razão pra esse cara ficar em silêncio. Ele, o Paquito, vai ficar na cadeia pra blindar político do Centrão, autoridade da República. Acho muito difícil, viu? Fantástico ontem. Dedicou quase 4 minutos com um especialista, mostrando como é que funciona o trabalho da polícia, dos peritos. Na hora de analisar as mensagens, mostrando, ó, as mensagens foram para Dom Pedro III. Não vou dar play nesse vídeo aqui, não, mas o resumo do Eric Lee é o suficiente. Fantástico fez uma matéria especial de quase 4 minutos só para explicar como é que a PF conseguiu recuperar as mensagens apagadas que fizeram muitos perderem os cabelos. Até mesmo aqueles que não têm. Rapaz, não dá para segurar o BO. Pois é. E a Globo não só dedicou tempo no Fantástico, como dedicou tempo no Jornal Nacional, como a Globo News também pisou no acelerador, como Lauro Jardim segue enchendo o saco todo santo dia. Ontem ele veio falar que além de Brasília, Xandexon também teria frequentado a mansão do Paquito em Trancoso. O que é que foi fazer lá, viu? Deus me livre. Não era apenas a mansão brasiliense do Paquito que Dom Pedro III frequentava. Ele chegou ele conheceu também a casa de 300 milhões que o Paquito alugava em Trancoso. Um imóvel de 40 mil metros quadrados, 12 suítes, 5 bangalôs e muito, muito mais. Isso aí, gente. 40 mil metros quadrados. Tem gente aí morando de apartamento de 40 metros quadrados. 60 metros quadrados, rapaz. Aí, ele botou a nota. A rebater as acusações do Lauro Jardim. Aí eu trouxe já com esse comentário aqui do João Rocha. Ele fala assim, ó. A nota de Moraes, negando ter estado na casa do Paquito em Trancoso, diz: o ministro reitera que nunca esteve na propriedade citada, sendo improcedentes as tentativas de vincular sua agenda pessoal ou profissional a tais encontros. Aí o João fala o seguinte, ó, eu vou dar uma dica. A cada nota que ele soltar, tentem enxergar aquilo que ele não negou. Por exemplo, aqui ele diz que nunca esteve na propriedade citada. Não diz que nunca esteve em qualquer propriedade do Paquito, e nem que nunca esteve com o Paquito. Ele só diz que não esteve na propriedade citada. A nota também diz que o ministro jamais realizou qualquer viagem particular com o Paquito para qualquer destino. É curioso o termo particular, porque nunca realizou viagem particular, quer dizer que já realizou viagem com outro caráter, que não seja particular, em caráter profissional talvez. Além disso, chama a atenção a especificação de que nunca realizou qualquer viagem particular com o Paquito. Quer dizer que o ministro já se encontrou com o Paquito pessoalmente, em âmbito particular, em ocasiões que não sejam viagens? São notas que chamam a atenção. São notas que dão pano pra manga. Falando ainda de Trancoso, é surreal. Se te falasse, se colocar isso aqui no filme, tu ia achar que tá forçando a barra, né? Tá parecendo um filme de 007 que a gente sabe que não é realidade. Sabe? É coisa de filme. A gente sabe que no mundo real não existe, mas parece que existe. Paquito usou até equipamento militar para garantir festa secreta. Enquanto vocês dormiam, Paulo Capelli trabalhava. 1h56 da manhã de hoje. Segunda-feira começa desse jeito. A organizar festas em sua mansão em Trancoso, Paquito recorreu a um bloqueador de drones usado por forças militares. A coluna apurou que o equipamento foi usado em janeiro deste ano, por exemplo, durante a confraternização planejada pelo dono do mastro em sua casa avaliada em 280 milhões. Paquito temia que drones controlados por terceiros revelassem que eram seus convidados e, por isso, utilizava o aparelho conhecido como jammer. O objetivo do banqueiro era garantir um ambiente reservado no qual os visitantes se sentissem à vontade para falar e agir como quisessem. É isso aí. Fiscalização de todo o perímetro. Não vai ter paparazzi, não vai ter drone, ninguém vai saber
o que rola nas festinhas do Paquito. Imagina quem é que não estava nesses ambientes, nesses recintos, para o cara tá preocupado nesse nível. E tem alguns questionamentos, como por exemplo, como é que esse maluco comprou esse tipo de coisa? Comprou de onde? Chegou no Brasil como? Olha o nível que as coisas estão chegando. Aí a Globo, que está empenhada em atazanar o Xandex, pelo sim, pelo não, Dom Pedro III trocou o número de seu celular. Todo cuidado é pouco. Em 9 de fevereiro, pouco menos de um mês antes de suas complicadas ligações telefônicas com o Paquito se tornarem públicas, Alexandre de Moraes trocou seu número de celular. A Globo tá empenhada. Eu tô gostando disso. Hoje de manhã, a turma da Malu Gaspar, Rafael Moraes Moura, trouxe ainda mais informações sobre o outro lado de operações, né? A turma do Paquito. Eu não gosto como a imprensa trata a máfia, né? Os gangues. Pô, o Paquito é um cara gente boa, velho. Olha tudo que ele tá nos protagonizando. A gente podendo sonhar com um Brasil melhor por conta desse cara. Se eu soubesse, a gente já, eu garanto aí que se vocês soubessem, já até feito um Pix pra ter feito mais festa e ter chamado mais gente, pra ver se levava mais gente pro buraco junto. Tá levando pouco até o momento. A ofensiva digital do Paquito para ocultar informações envolvia até o Google. Os diálogos extraídos do celular dele mostram que o dono do Banco Master não apenas discutia parceria com sites de esquerda e pagamentos com jornalistas para publicação de notícias de seu interesse, mas também se preocupava em ocultar informações desfavoráveis que eventualmente aparecessem nas buscas do Google envolvendo pessoas do seu entorno. Foi o caso de notícias sobre a influenciadora Carolina Santos Trainotino, que se define como Sugar Baby e que ganhou um apartamento em São Paulo de uma empresa ligada ao banqueiro. A ofensiva digital consta do trecho do sigiloso relatório da PF obtido pelo blog, mas isso aqui talvez seja uma das coisas mais interessantes da nota. Percebam, assim como as conversas do Paquito com Xandexon não foram obtidas através da CPMI do INSS, essas informações aqui agora também não foram obtidas com a CPMI do INSS ou qualquer outra pessoa. Foram obtidas com a Polícia Federal. Os vazamentos sistemáticos de informação continuam. E normalmente isso acontece quando o regime, né, é favorável a alguma coisa. Pare e pense. Ao longo do governo Bolsonaro, do governo Lula, do governo Temer, os vazamentos da PF, normalmente eles seguiam qual lógica? Era a lógica dos inimigos do regime. E tem uma galera ali na PF que talvez tenha, sei lá, uma certa ideologia, torça para um lado, torça para o outro, que às vezes acaba soltando informação. Mas vendo como o regime como um todo está empenhado agora em derrubar Dom Pedro III, veja o Estadão, veja a Folha, veja Metrópolis, até o Guilherme Amado já está cobrando investigação. Até o Guilherme Amado já está cobrando. Aí a própria Globo, que usa Jornal Nacional, Jornal Globo, a sua turma da Globo News, tudo. Todas as ferramentas disponíveis o pessoal está colocando na mesa. E aí você vê o quê? A PF ajudando no processo. Eu acho isso maravilhoso. Ah, mas, cara, uma coisa que pra mim tá ficando cada vez mais claro é que o Brasil hoje vive uma barbárie. Não tem mais regra no Brasil. Não tem mais regra. Aí você fica nessa de defender. Ah, mas abre precedente. Não tem mais precedente. Não tem mais nada. Não existe regra. Não existe lei, não existe justiça. Eles fazem o que eles quiserem. O povo só se lasca no final do dia. E a gente tá aqui, né? Torcendo que, sei lá, é luta de cobra comendo cobra. Vilão versus vilão. Que os vilões se resolvam aí e um acabe com o outro, que fica com um vilão só, em vez de dois. Enfim. A ofensiva digital, né, desse trecho do relatório sigilo da PF, que a Globo obteve, né, recebeu de mão dada, que fundamenta a terceira fase da operação Compliance Zero e resultou na prisão do Paquito por decisão de Mendonça. De acordo com a PF, Vorcaro não apenas reagia de forma agressiva às publicações negativas, mas também demonstrava disposição para pagar pela retirada das matérias. Em um dos diálogos obtidos pelos investigadores de 3 de julho de 2024, o compasso dele, o Sicário,
encaminha uma das mensagens para o chefe. Separamos os links negativos bem ranqueados no Google e já iniciamos o processo para derrubar. Enquanto isso, vamos criar conteúdos positivos para ranquear no topo do Google quando o nome da Carolina Santos Trainotino for pesquisado. O trecho obtido pelo blog não informa os links nem a sequência do diálogo entre Sicário e Paquito sobre a influenciadora. Também não esclarece de que forma Paquito e seus comparsas pretendiam criar conteúdos positivos para ranquear no topo do Google. Isso é gabinete do ódio, isso é... Não vou falar que isso é com a milícia digital. Mas se tiver um gabinete do ódio, é isso. A única coisa que ficou provada nesse âmbito aí de internet, censura, que alimenta esses debates, né, de regulação das redes, é que desde sempre, no Brasil, toda vez que tem algum tipo de manipulação online, desinformação e gente recebendo, tem alguém do regime pagando alguém ou do consórcio ou da própria esquerda. É só isso que ficou provado ao longo de todos esses anos. Por muito menos, teve gente da direita que foi presa, perseguida, gente que está exilada. Aí, domingo, padrão, críticas no consórcio. O batom na cueca de Dom Pedro III. Só na República Bananeira como o Brasil, um juiz da Corte Constitucional que tem relações com o líder de uma organização criminosa ainda não foi, e tudo indica que não será, investigado. Uma pessoa que escreve um texto desse, tu acha que daqui a um ano ela pode dar um cavalo de pau e voltar a defender Dom Pedro III? Eu acho difícil. Assim como a Lígia Maria e todo mundo que vocês estão vendo, cada texto que eles escrevem tem um peso no médio prazo que, bicho, não tem mais legitimidade, sabe? Não tem mais legitimidade. Não tem. O regime chegou ao fim. Quando vai cair, eu não sei, mas não tem mais como consertar. Não tem mais como colar. Como revelado pelo Globo, no dia em que o Paquito foi preso pela primeira vez, em 17 de novembro de 2025, ele e Dom Pedro III trocaram 9 mensagens entre as 7h19 da manhã e as 8h48 da noite. Por 2 vezes, o então dono do Master pergunta ao ministro do Supremo se ele tem alguma novidade e ainda conseguiu bloquear. Em outros trechos, atualiza Moraes sobre negociações da venda do banco e faz referência ao inquérito sigiloso que provocou a sua prisão. Ambos escreviam em bloco de notas, tiravam prints e enviavam por mensagem de visualização única que é apagada logo depois. Só é possível ver o conteúdo dos envios do Paquito porque o material que o Globo teve acesso foi obtido do seu celular e, segundo o jornal, apreciado pela polícia por meio de um software que, na prática, reverte a visualização única. Não é bem assim, não. A explicação tá meio errada. Tá meio errada a explicação, mas tudo bem. O número do telefone do Dom Pedro III é visível e foi checado pela reportagem. Há uma expressão popular que define a revelação dessas mensagens. Batom na cueca. Oh, agora, cara, me deu um estalo aqui na mente agora. O número do telefone de Dom Pedro III é visível e foi checado pela reportagem. Tá. Vamos voltar aqui. Como é que Lauro Jardim sabe que Dom Pedro III trocou de celular em 9 de fevereiro? Cara, eu não tinha me atentado nisso. Isso aqui é muito específico. Saber o dia exato. Foi no dia 9. Uma coisa é saber que o cara trocou o telefone. Ah, o cara trocou o telefone. Mas por que cargas d'água ele consegue cravar o dia? No dia 9 de fevereiro. Com base no quê? Agora me pegou. Parece que essa nota do Lauro Jardim não é para nós lermos. Parece que essa nota é para passar um aviso pro próprio Dom Pedro III. Você mudou o telefone 9 de fevereiro. Como é que ele sabe disso? Foi a PF que descobriu? Foi a operadora de celular que vazou? Como que... Agora eu tô me questionando. Como o Lauro Jardim sabe que foi no dia 9 de fevereiro? Com base no quê? Com base no quê? Uma coisa... Gente, olha só, uma coisa bem. Não, ele mudou o telefone que ele tem hoje. Checamos aqui. Né, o telefone oficial dele, né, o telefone que ele estava lá no dia 17 de novembro de 2025. Não, o Lauro Jardim está falando o dia exato que ele mudou de número. Como ele obteve essa informação e para quem essa matéria é direcionada? Qual é o aviso que ele está tentando passar? Lembrando que o Lauro Jardim não é um jornalista.
Ele é o jornalista de estimação do André Esteves, do BTG, e um porta-voz do mercado financeiro e também do consórcio, né? Isso aqui não é matéria, né? Você vê aqui 4 linhas, isso aqui não é matéria. Que coisa, viu? Agora me deixou pensativo. Há uma expressão popular, enfim, né? Que define: batom na cueca. Afinal, Dom Pedro III sempre negou qualquer relação pessoal com o Paquito, mas foi com ele que o banqueiro falou no dia de sua prisão, e não com a esposa que tinha um contrato de 129 milhões com o Master para prestar serviços advocatícios que ninguém sabe ao certo quais são. Se isso não é intimidade, o que é que seria? E tem mais. Em conversas pelo celular, Paquito faz menção a pelo menos 6 encontros presenciais com o magistrado, inclusive na casa do banqueiro. Num país sério, Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República já teria pedido abertura de investigação contra Moraes para prender o seu celular. Mas esperar por Gonet é como esperar por Godot, da peça Beckett. O Brasil é um teatro do absurdo. Assim, se o caso for mantido no Supremo, o juiz com batom na cueca pode vir a participar do julgamento de seu amigo mafioso. Traição suprema aos brasileiros. Aí o Estadão vai além. É o que eu digo para vocês. Você escolhe quem você quer para dar a opinião que você quer. Não faltam especialistas. O Estadão poderia ter feito igual a Folha de São Paulo, porque normalmente é um padrão. Toda vez que o Prerrogativas quer abrir a boca, o Prerrogativas procura Folha de São Paulo. Não vai estar aqui aberto, mas eu boto aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Já achei. Ó. Aí acho. Ele tá carregando. Carregando, pronto, foi. Prerrogativa critica abusos em divulgação de dados do Paquito e compara a Lava Jato. Os jornais escolhem. Não falta o que comentar ao longo do dia. E, assim, dá voz, não dá voz, não existe obrigação. Não tem nenhuma obrigação da Folha de São Paulo publicar matérias do interesse do Prerrogativas. Não tem nenhuma obrigação. É pura escolha editorial. E aí, num país com milhares de advogados, talvez o Brasil tenha mais de 1 milhão de advogados. O Estadão foi procurar algum, que eu não faço a mínima ideia quem seja. Não, esse aqui não é nem advogado, me perdoa. Esse aqui que era a outra. A advogada que eles foram atrás também defende impeachment. Mas enfim, aqui é um economista. Dentre milhares de economistas, milhares que tem por aí, né? Milhares mesmo, foram atrás de um economista que defende o impeachment. Questão de impeachment de ministro é pertinente nos casos Toffoli e Moraes, diz Janete. Não sei nem quem é esse cara. E não interfere em nada a posição dele, sabe? Não tô nem porque ele diz. Aqui o que chama muito mais atenção é o Estadão levando à frente a pauta do impeachment. A suspeita sobre a proximidade de Toffoli e Moraes com Daniel Vorcaro deixaram o economista e escritor Eduardo Janete estarrecido. E daí que ele está estarrecido? Integrante da Academia Brasileira de Letras, Janete diz que os casos que levam Toffoli e Dom Pedro III para o centro da crise do Banco Master são da maior gravidade, o que, segundo ele, abre o debate sobre o impeachment dos 2 ministros. Eu acho, na minha modesta opinião, que a questão do impeachment de ministro do Supremo é pertinente nesses 2 casos. Assim, o Estadão conseguiu pegar um economista e falar, não, olha só, ele é da Academia Brasileira de Letras, ele agora falou que o impeachment é importante. Eu acho que todos nós estamos na mesma página do Janete. Mas o que eu digo para vocês, durante anos, o Estadão teve como comportamento padrão escolher especialistas que defendiam o regime. Essa é a mudança que chama atenção. É pensar, ir atrás, entrevistar quem se opõe e ainda por cima defende o impeachment de ministros do Supremo. Também o Estadão, aí agora foram pegar, aí sim, um advogado. 2 presidentes da República sofreram impeachment, mas nenhum ministro do Supremo foi afastado. A advogada Lígia Maura Costa critica o Supremo por não usar mecanismos legais de autocontenção. Ela afirma que essas medidas existem,
mas não são usadas no judiciário, que mina a credibilidade dos ministros e da corte, tá? Quem é Lígia Maura Costa? Eu não faço a mínima ideia. Qual é a relevância dela no Brasil? Eu também não faço a mínima ideia. Mas eu tô adorando essa postura da imprensa. O Brasil já teve 2 presidentes da República que sofreram impeachment, mas nenhum ministro do Supremo foi sequer afastado. Critica a advogada, dizendo ver a inércia institucional que causa estragos à reputação do Supremo. Essa inércia institucional amplia o dom na própria corte ao judiciário brasileiro. Autora de livros sobre os bastidores da Lava Jato, Lígia explica em entrevista a Estadão que os mecanismos de responsabilização existem, como a suspeição e o impedimento, em caso de conflito de interesses e o impeachment, mas que não funcionam para responsabilizar ministros da Suprema Corte Brasileira. O sistema político demonstrou capacidade de responsabilizar o chefe do Poder Executivo, eleito por milhões de brasileiros, mas nunca acionou o mesmo instrumento de controle em relação aos ministros da mais alta corte, que são indicados pelo presidente, sapatinados pelo Senado, mas não passam pelo voto popular. Isso demonstra que os mecanismos de responsabilização existem, mas não estão funcionando da mesma forma para todos os poderes da República. A professora da FGV afirma ainda que ignorar episódios sucessivos de conflito de interesses de ministros no caso do Banco Master para proteger indivíduos no curto prazo compromete a legitimidade da corte no longo prazo e a própria democracia brasileira. Aí ela também falou sobre mandatos. Não, mandatos mais curtos, né, sem ser mandato vitalício. Lígia critica a ideia de mandatos vitalícios para ministros do Supremo e defende, além da implementação de um código de ética específico para a Corte, também discussão sobre um prazo determinado para a permanência de ministros do Supremo no cargo. Seria importante avançar a discussão e implementação de um prazo para o mandato dos ministros. Em várias democracias, os juízes das cortes constitucionais possuem mandatos definidos que não são vitalícios, como no Brasil, defende a advogada. A advogada avalia que esse tipo de medida não resolveria por si só o problema institucional do judiciário brasileiro, mas poderia contribuir para parâmetros mais claros de renovação institucional. Olhem as agendas que o consórcio está defendendo. O consórcio escolhe qual a pauta do dia. Ela afirma também que a possibilidade de ministros do Supremo estarem envolvidos no escândalo do Master traz um impacto internacional que pode afetar a economia brasileira e o ambiente para atrair investimentos ao país. Quando há dúvida sobre capacidade do Supremo, nossa mais alta corte, de esclarecer situações que envolvam seus próprios membros, que estão em todos os jornais, a confiança institucional do país é afetada no plano internacional. Segundo Lígia, a segurança jurídica que investidores buscam é diretamente afetada quando há dúvidas sobre a credibilidade do judiciário. Os investidores, óbvio, buscam previsibilidade institucional e segurança jurídica, e a credibilidade no sistema judiciário e na sua mais alta corte é um dos pilares dessa confiança. A credibilidade da Suprema Corte não é apenas uma questão jurídica, é na verdade um ativo institucional que é a base da democracia e a confiança até mesmo da própria economia do país. Por enfiar essa pauta econômica, eu fico até pensando, né? Do mesmo jeito que o Paquito pagava para a imprensa esquentar notícias e falar bem dele, o outro lado da máfia dos bancos, não precisa citar os bancos, né? Também tem os seus jornalistas de opinião para ter falado, ó, Estadão, a gente aí coloca várias matérias, vários patrocínios aí no jornal, né, promovendo nossos bancos. Procura aí, vai, uma advogada que fale da importância aí da previsibilidade jurídica, que é um problema para os empresários brasileiros. Estadão falar de impeachment, ok, Lígia Maria criticada também já está padrão. Mas quando você vê não a defesa do impeachment, mas o fim da Suprema Corte, eu não estou aumentando, acabar com a Suprema Corte, eu falo, cara, a coisa tá saindo de controle. A fala dele, em aspas, é: eu acho que o Supremo deveria acabar. Quem falou isso? Fernando Gabeira. Não acredito que quiser não, acaba que eu vou dar play. Aí o Peters fala assim, ó, rapaz, há pouco tempo, uma declaração como essa era mais do que o suficiente para acabar com vidas. Essas mesmas pessoas viram, calaram-se e até aplaudiram tudo isso. Alguém da direita falar isso 2 anos atrás, acabou, a vida acabou. Mas agora o Gabeira, que aplaudiu, é indignado. Cinema, vamos ouvir juntos. Exatamente.
noite, Natuza. É preciso... Boa noite para você, boa noite para Ana, boa noite para o Camarote. É preciso reconhecer que o caso ainda está muito no início, né? Eu, ouvindo as interpretações hoje dessa troca de mensagens entre o Porcaro e o Alexandre de Moraes, eu senti, assim, um cuidado muito responsável dos analistas ao dizerem, por exemplo, o cliente, o Porcaro era cliente da mulher do Alexandre de Moraes. Se fosse uma conversa da mulher do Alexandre de Moraes com o Porcaro, seria perfeitamente normal. Era uma troca entre clientes e advogados. É estranho que o ministro tenha entrado no meio dessa história. Eu acho, eu me sinto um pouco analista de Bagé, aquele que fala grosserias, mas eu vejo as coisas de uma forma diferente. Eu vejo esse contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master, um contrato multimilionário, ele não tem expressão em ações. Ele não tem expressão em defesa de ações em várias áreas nas instituições brasileiras. É um contrato que não tem trabalho de volta. No meu entender, esse contrato é um contrato para a proteção do Porcaro pelo ministro Alexandre de Moraes. E o que aconteceu nesse diálogo é a prova dessa minha hipótese, ou pelo menos é uma demonstração de que a minha hipótese não é equivocada. Na verdade, quando o Porcaro precisou de resolver problemas sérios ligados ao Banco Master e ligados à sua liberdade, quem que ele procura com urgência? O ministro Alexandre de Moraes. Daí eu concluo que o contrato realmente era uma fachada para o ministro Moraes proteger o Porcaro. Concluo mais, que o Alexandre de Moraes é um funcionário do Porcaro. Mas isso pode me trazer alguns problemas com o Supremo. Eu diria mais uma coisa que vai me trazer problemas com o Supremo. Eu acho que a essa altura do campeonato, o Supremo devia acabar. Tem uma proposta do Walter Maiorovitch, que eu concordo com ela, no sentido de que o Supremo encerrasse a sua carreira, os ministros continuariam em disponibilidade, evidentemente, mas se formaria um novo Supremo, porque esse que está aí, no meu entender, já se desgastou de uma maneira muito grave. A proposta do jurista Walter Maiorovitch, eu tenho discutido com ela em vários lugares e acho que pode vir a ser uma proposta importante no futuro próximo. Mas desculpem essa entrada assim, de analista de Bagé, mas é como eu vejo a situação. Obrigada, Gabeira. Bom, no Congresso o clima é de... Rapaz, tem que acabar com o Supremo. Todos que estão aí, pega a viola, bota debaixo do braço, vá tocando em outro lugar. Não dá mais, tá desgastado. As coisas estão acelerando, viu? De um jeito sem igual. Olha como estava o Brasil há algumas semanas. Olha como está o Brasil hoje. Não vai dar pra comentar sobre isso hoje, mas assim, a providência divina é um caso sério. Tem uma coisa que vai piorar a vida de todos vocês. Não é pra comemorar isso, óbvio, né? Essa confusão no Irã, o petróleo hoje já tava subindo, sei lá, 20%. Eu acho que tinha passado o valor do barril, já tava próximo de $110. Eu não sei quanto é que tá agora, nesse momento. Ao longo do dia vocês devem... Ao longo do dia de hoje eu prevejo várias matérias sobre o preço do petróleo. O que é que isso significa, né? Que a gasolina vai aumentar. É pra ficar triste, né? Se prepara aí que o teu dinheiro vai ficar ainda mais curto. Mas eu boto falando isso aqui nessa sequência porque tudo de errado que podia acontecer contra o Lula tá acontecendo de uma vez só, em sequência, sem parar. É como se o universo não aguentasse mais. É como se Deus tivesse falado, cara, não dá mais pro Brasil seguir dando errado. Não dá mais, sabe? Já deu esse período de desgraça que o Brasil vive, tem que chegar até o fim. Tem que chegar ao fim, né? Já deu. O Paquito ajudou em grande parte nesse processo, obrigado, Paquito. E o Lula aí vem tendo muitos problemas, colhendo várias derrotas. O Marcos André Mello fala que o Supremo está na encruzilhada, que é basicamente
bicho tem que se livrar das frutas podres. Se há algum consenso em relação à crise do Supremo, ele diz respeito à sua escala vasto-oceânica ou à sua importância colossal e desmedida. Mas esses consensos tendem a misturar duas dimensões analiticamente distintas. A primeira é a questão da corrupção individual. Esse tipo de situação, embora raro em tribunais constitucionais, possui precedentes internacionais. Trata-se de casos de magistrados envolvidos em esquema de tráfico de influência dentro do judiciário, situações em que o juiz atua ele próprio ou como intermediário informal para influenciar decisões ou procedimentos administrativos em troca de benefícios privados. Nesses casos, a questão é essencialmente penal individual. Trata-se da responsabilização de um agente que teria violado deveres funcionais básicos. No caso brasileiro, contudo, há indícios de envolvimento de 2 ministros, e não apenas um. O mais importante, a contraparte não seria uma empresa ou um indivíduo, mas uma organização criminosa de características mafiosas. Tudo isso confere ao episódio um caráter de ineditismo espantoso. Uma segunda dimensão diz respeito a possíveis abusos de poder de juízes, isso aqui chama a minha atenção, em processos de defesa da democracia. Opa! A Folha de São Paulo agora está preocupada com a forma que Alexandre de Moraes utilizou do direito para perseguir os bolsonaristas? Isso introduz no debate a problemática da chamada democracia militante, expressão utilizada para descrever regimes democráticos que recorrem a instrumentos excepcionais para se proteger de ameaças autoritárias. Nessa perspectiva, as críticas dirigem-se menos à probidade pessoal e mais aos limites institucionais do exercício do poder judicial. Até que ponto tribunais podem empregar medidas extraordinárias sem tensionar princípios fundamentais como o devido processo legal e as garantias de imparcialidade? Pois é, né? Já passaram de todos os pontos. São questões distintas. Uma diz respeito à integridade de agentes públicos específicos. A outra envolve a avaliação das estratégias institucionais adotadas por tribunais em contextos de ameaça à ordem democrática, ou seja, falhou em ambos. Falhou na técnica, falhou no indivíduo, no caráter. Essas duas dimensões, corrupção individual e abuso de poder, interagem produzindo um efeito multiplicador que potencializa o seu impacto. Um dos ministros envolvidos na nossa atual crise foi o protagonista da defesa da democracia em um julgamento histórico sobre a conspiração golpista. Foi mesmo. Uma farsa. O problema fundamental reside na possibilidade de uso abusivo e ilícito da defesa da democracia para fins privados escusos. Pois é, né? Parece que perseguiu o Bolsonaro em torno de... Como escudo institucional que legitimaria violações processuais, quebra ou imposição de sigilos, entre outros. Mais grave ainda é que esse uso potencialmente deslegitima a própria e necessária defesa da democracia nos marcos constitucionais. O trade-off com que se deparou a Corte, como um colegiado entre defender a democracia e combater a corrupção, parece assim ter sido instrumentalizado. O Supremo encontra-se hoje em uma encruzilhada institucional. Trata-se de uma crise sem paralelos, quando observava em perspectiva comparativa histórica. Cortes constitucionais frequentemente enfrentam contestação pública ou conflitos com outros poderes, mas não há registro de casos em que sua legitimidade seja simultaneamente abalada por escândalos de corrupção da magnitude do que hoje se observa no país. Pois é, né? Aí, sobre o clima no Supremo, lá vem o Lauro Jardim de novo. E o almoço do Faquinha, hein? Para discutir o código de conduta. Nesta semana completa um mês que Faquinha desmarcou o almoço com os coleguinhas. Ele iria dar o pontapé inicial dos debates internos para ter o código de conduta. Desde então, não só não se falou mais nada sobre o assunto, mas muito se falou sobre as condutas heterodoxas do companheiro Toffoli e de Dom Pedro III. Eu acho que o Faquinha deve estar naquela, véi, porque teve que acontecer na minha vez, na vez que eu virei o presidente supremo. Pois é, Faquinha, o problema é teu, te vira agora e resolve. Mas vamos lá, pegando o gancho, quem vem aparecendo nos últimos dias, lacrando e prometendo mover rios, céu, mar e montanhas,
Alessandro Vieira, né, o senador. A Yatsuki fez o que incomoda muita gente, né? Ela trouxe prints. E ela relembrou a história. A Yatsuki trouxe uma informação relevante que é para os brasileiros não adotarem aquele comportamento de lavar a alma, né? Os emocionados, que não aguenta ver alguém fazendo uma coisinha e já quer tratar como herói. A Yatsuki, para tentar alertar essas pessoas, coloca ali, né? Só não esqueçam disso. O badalado Alessandro Vieira de hoje é o mesmo que criou o projeto da perseguição que alimentou os poderes do imperador. Qual o projeto? O PL das fake news. O PL 2630. Pois é. Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu não achar de primeira... Eu acho que eu consigo achar de segunda. Eu acho que eu tenho algum print da época mesmo do projeto, sabe? Tenho quase certeza. Deixa eu ver aqui. Não, não vou ter não. O print que eu tenho, o print que eu tenho já é o da Tabata e do Felipe Rigoni. Não vou ter. O que eu quero é outra coisa. Não vai estar aqui. Ah, não, 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 tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Está aqui mesmo. Eu achei que não, amigo. Vamos lá. Ó. Ó, ó. Ó só. Ó só. Tá aqui. Ai. Esse aqui é o primeiro vídeo que falávamos. O vídeo seguinte, esse aqui, que era o 215, era o primeiro. Tinha passado 24 horas já completas. Eu tinha mais de 24 horas completas, o 215. Era um dossiê sobre o Sleep Giants. Nesse vídeo aqui, a gente começava a falar sobre Sleep Giants, se eu não me engano, lá no final. Ou não. Não, nem falava. Eu achava que falava dos Sleep Giants aqui, mas pelo visto não. Foi no vídeo seguinte. Esse vídeo aqui foi o pós... Ah, não, já se falava que era o Sleep Giants. Tinha acabado de surgir, tava falando umas coisinhas. Eu vi na internet, chamou a atenção. Ó, o Momole, olha. O que é que o Momole falava? Vai ser proibido discussão na ONU, criticar político, até o fim do ano, para meio privados. Ah, ele tá falando aqui é porque o Felipe Neto falou que tinha que regulamentar o WhatsApp. Esse vídeo até começava trazendo uma informação mostrando que... eu tô na dúvida aqui agora. Aqui acho que muitos vídeos estavam sendo removidos na época. O pessoal perguntando, pô, o vídeo tal... Coisas ligadas ao Fique em Casa estavam sendo removidas, né? Que era só um e-mail que a pessoa recebia que eu tava mostrando pra vocês. Aí tudo bem. Aí enquanto o Felipe Neto tava nesse discurso de regulamentar as redes, aí veio em parceria com o Sleep Giants, aí... eu lembro desse vídeo porque esse vídeo, isso não tá sendo na minha cabeça. Aí tava aqui as postagens da Tabata, anunciando no dia, né? Junto com outros deputados e apoio de pesquisadores da área civil, apresentamos um projeto para barrar as fake news. Qual é o projeto? PL 2630. Tabata Amaral, Felipe Rigoni. Aí eu adentrava um pouquinho, né? Felipe Rigoni, é do Acredito, do Renova BR. O Alessandro Vieira também é do Acredito. Quem foi que postou sobre o Acredito? Ah, já sei. Peraí, que eu já sei quem foi que postou. Tenho quase certeza. Que minha memória não falhe. Que minha memória não falhe. Deixa eu ver se minha memória vai me deixar na mão. Deixa eu ver aqui. Tenho quase certeza que foi a Bia da Caserna. Foi tu ou não foi tu, Bia? Foi tu. Ops. Não. Eu tenho quase certeza que foi tu, Bia. Não. Não foi você. Será que ela colocou em resposta a alguém? Pera aí. Pera aí. Não. Ai.
eu dar pausa, eu quero achar isso aqui. Pronto, achei. Foi a Carolina, tá aqui, ó. Acredito, tá vendo aqui? Movimento Acredito, o Alessandro Vieira, né? Aí tu vê essas bandeiras aqui coloridas, tu já imagina o que é, né? Aí quando tu vê o Felipe Rigoni, que é da bancada Lema. Cadê? Vem pra cá. Tu vê o Felipe Rigoni, da bancada Lema, do Acredito. Aí tu entende porque foi a turma da bancada Lema, com o Alessandro Vieira, que protocolou o PL 2630. Aí nesse vídeo a gente fala de um monte de gente, aí tava aqui, né? Olha lá, Alessandro Vieira. Já sabemos que Bolsonaro não vai combater a corrupção, abaixou o Centrão. Já sabemos que ele é incapaz da educação, mas só piora, mais de 5 mil mortos, não demonstra sequer respeito. Aí ele compartilha o Felipe Rigoni. O combate das fake news é uma urgência. O Google agora vai informar quem paga pelos anúncios exibidos nos Estados Unidos. É preciso seguir o dinheiro. Nas últimas 48 horas, vemos a escalada de mensagens falsas tentando atacar a honra do ex-ministro Moro. Oh, meu Deus! Se junta a noção criminosa que temos de pior na política, robôs, lulistas, centrão e bolsonaristas que abandonaram o combate à corrupção. Ele compartilhava o Moro. Os canalhas repetem a mesma receita. São incapazes de enfrentar a verdade e atacam com mentiras produzidas em série, escondidos em perfis falsos. Não vão continuar hipócritas que citavam de 82 para enganar o povo. Vão descobrir a força da verdade. E aí o pessoal tratou de alçar herói, né? A turma da Revista Oeste aí parece estar empenhada também a ajudar nesse processo. Aí, curiosamente, o Alessandro Vieira ficou incomodado de falar que ele é o pai do PL da censura. Aí ele vem ali, né? Mentira tem perna curta. E mentira. E mentira. Aqui tá o print do site oficial do Senado. Em fevereiro de 2019, eu apresentei a CPI da toga. Em abril de 2019, protocolei o pedido de impeachment de Toffoli e Dom Pedro III por conta da criação do inquérito das fake news. Nos dois momentos, a maior resistência foi dos seus irmãos. Flávia, dos seus irmãos? Uai, a Tsuki agora é irmã do Flávio Eduardo? Ou ele tá querendo dar a entender que é o Carlos Bolsonaro que é dono do perfil da Tsuki? Porque irmão do Flávio Eduardo é o Carlos. Provavelmente preocupados com o processo das rachadinhas e não com o Brasil. O resultado desse acordão, todos nós sabemos qual foi. Que acordão? Enquanto vocês se escondem em mimimi e mentiras, eu sigo na luta. Nunca é tarde demais para virar adulto e criar coragem. Seu irmão ainda não assinou requerimento de CPI para investigar Moraes e Toffoli. Então o que acha de fazer um post cobrando ele? Aí o Diniz responde, o senador está afirmando que o perfil da Tsuki é do Carlos Bolsonaro. Sei que o idiota declarou voto em Lula em 22. E aqui está ele tentando vender a solução para o problema que ele ajudou a criar. Mas insinuar que o perfil da Tsuki pertence ao Carlos não pode ser só burrice, é canalice mesmo. Aí as pessoas comuns mostram por que o Alessandro Vieira queria censurar a internet. E é para coisas como essa não aparecerem. Alice está ali, né? Repitam comigo. Alessandra Lula, Alessandra Lula, Alessandra Lula. Só bastam 2 neurônios para entender que tudo que vem desse lulista não presta. Lembre do PL 2630. Aí ele fez um post, 26 de outubro de 22, para declarar o voto em Lula. Ó, novamente vejo no segundo turno candidatos que não me representam. Como rejeito ou omissão é preciso escolher. Os meus critérios serão respeito democrático, resgate da educação pública e preservação do meio ambiente, pois não vejo o combate à corrupção inserito em nenhum dos 2 projetos. Sigo o JK sobre não ter compromisso com o erro. Os citados critérios impõem o voto em Lula! Lula! Rapaz, é de uma pilantragem sem igual. Esse é o herói do momento, viu? Aí, o Vinícius vai além. E ele responde até a indagação aí da CPI do Alessandro Vieira. O Flávio até então não teria assinado. O cara é presidente de uma CPI que somente convida Dom Pedro III e Toffoli, que é a CPI do crime organizado. Que não consegue quebrar o sigilo do escritório, da esposa de Dom Pedro III. Ele também não consegue obrigar os irmãos do Toffoli a depor. Mas ele quer te convencer que uma CPI contra os 2 mil vai prosperar. Pessoal,
De coração, vocês acham de verdade que existe alguma chance mínima de uma CPI contra alguém do Supremo avançar? Vocês acham que tem alguma chance mínima disso acontecer? Porque a CPI do crime organizado não consegue o básico. O básico não consegue. Não consegue quebrar o sigilo da Maridite. Não consegue quebrar o sigilo da Maridite. Aí tu vai fazer uma CPI. O Alcolumbre não quer abrir a CPI do Master. O Alcolumbre, porque aqui é Senado, vai abrir uma CPI para investigar Toffoli Moraes. Não dá percebendo que uma movimentação como essa é só para gerar emoção no teu coraçãozinho, você que quer lavar a alma. Até o Cláudio Dantas, que podia ficar de boa, fez questão de destacar isso. Se não instala impeachment, vai instalar CPI. É sério. Por tudo que tá acontecendo, a CPI, o objetivo vai ser... Você acha que vai... Pelo amor de Deus. É para falar sobre isso, porque eu acho que esse assunto é relevante, e a gente tá nesse período de eleição, que vai ter em breve, e que eu acho sempre importante dosar expectativa em realidade e parar de lavar a alma. Eu acho que dá pra falar, né, que eu sou conhecido por falar para as pessoas não lavarem a alma. E é isso, não lavem a alma. A Sheila escreveu um texto que eu acho que se aplica nessa situação, sobre lavar a alma. Só que ela não tá falando do Alessandro Vieira, mas eu acho que você consegue pegar, abstrair o texto da Sheila e aplicar no caso anterior em outras questões relacionadas à política. Você consegue aplicar isso aqui, disputa da presidência da Câmara e do Senado, né, que as pessoas fugiam da realidade para lavar a alma e tantos outros assuntos. O que a Sheila diz? Perigo. Acorda, eleitor. Após o Acorda Brasil, né, houve algum movimento dos senadores para derrubar Toffoli e Moraes? O Acorda Brasil ela coloca a manifestação agora, no dia 1º. E a Casa do Povo, né? Câmara dos Deputados, está providenciando o impeachment do Lula, o parlamento está se mexendo. E as principais pautas eram fora Toffoli, fora Moraes, fora Lula. E quem falou, cara, vamos priorizar aqui, sei lá, 200 outras coisas. Não, a manifestação é do Nicolas, ninguém vai mexer. E a anistia? Começaram a articular depois do sucesso do 1º de março? É claro que não, né? Por isso, acorda, eleitor. Mas acorda eleitor por quê? Vejamos. Primeiro, já trocamos a mentirosa dosimetria pela liberdade dos presos do 8 de janeiro. Nenhum deles fará nada pela anistia porque não conquistaram nem a dosimetria. Ou seja, trabalho feito, não enche o saco, queremos outra pauta. Quando dizem fora Toffoli, fora Moraes, fora Lula, isso significa apenas populismo, que é o que Alessandro Vieira está fazendo. Fiz uma CPI para investigar. Pautas de emoção capazes de arrastar milhares de números para as ruas. São 3 pautas mentirosas de uma vez, e quando são 3, uma dispersa a outra. Não há produtividade, nem foco em uma única demanda. É só falação, agitação, só para mexer com tua emoção. É só teatro. Estamos trabalhando. Ali, ó. Ele está trabalhando. Está colhendo assinaturas. Ele vai fazer a CPI. Agora vai. Aí, vai lá. Lave a alma. Lave a alma. Fora Toffoli, fora Moraes, fora Lula, nenhum acontecerá. E as razões são óbvias. Não tem votos. É ano de eleição. E principalmente porque não há trabalho de fato para que tais demandas ocorram. Nunca houve trabalho, só apelo para levar às ruas. O máximo que pode fazer é abrir uma CPMI para mostrar a você, iludido, que estamos trabalhando. Por isso acorda, eleitor. Deixa de ser plateia cativa nesse teatro. Um atim, você aplaude. Uma piscada, tu aplaude. Um dedo pro alto, você aplaude. Nada fizeram em 4 anos, mas você continua aplaudindo. Você escuta um moleque agitador do alto de um palanque dizer: e aí, Nicolas, qual é o próximo passo? Ah, o próximo passo é dar um recado muito claro aos nossos inimigos. Nós estamos apenas começando. Nossa, né? Nesse momento o sistema tremeu. Agora o sistema tá tremendo igual vara verde. Só estamos começando. Aquela manifestação foi para isso, começar. E todos vão embora acreditando em promessas e discursos extremamente abertos, portanto vazios. Começando o quê? Já sei. Começando a obedecer ao chamado das ruas, do novo líder da direita, o gigante ditador Nicolas, certo? Aquele deputado que diz não tem o que fazer, mas os iludidos ainda acreditam no farsante. É igual Alessandro Vieira. Não, agora vai começar, vai fazer a CPI. Agora que vai é o novo líder da luta contra o Alexandre de Moraes.
O novo herói, Alessandro Vieira. Em outras ocasiões ele disse, mas daí vocês me perguntam e depois eu digo pra vocês, continue e vamos continuar. E você acredita nessa lorota e nem se questiona. Continuar o quê? Pra onde? Pra quê? Eu posso arriscar um palpite que é pra continuar. É pra continuar sendo plateia cativa, continuar sendo visto como número, de frente a um palanque. Você não é uma pessoa, você é voto. Porque é exatamente isso que eles querem de você. Que se continue aplaudindo quem não faz nada. Que se continue se enganando com promessas. Que continue sendo massa de manobra. Que continue lhe dando um voto fácil. Um voto fácil de conseguir. Esses ditadores sabem que as pessoas que vão às ruas recebem uma alta dose de anestesia. Elas saem de lá na ilusão que a partir de segunda tudo vai ser diferente. Elas saem de lá acreditando em promessas e discursos, em planos sem direção, em palavras ao vento que rapidamente se dispersam na avenida. A dose de anestesia que as pessoas recebem é tão alta que o efeito pode durar mais de um mês. Acorda, eleitor. Quando que você vai deixar de ser tolo? Próximos palanques, promessas vazias para 2026 e muita hipocrisia. Vocês, gente, que estão acompanhando a política de tempos e tempos e tempos, vocês não podem ficar lavando a alma. Para de lavar a alma. Alessandro Vieira é só um exemplo. Não estou falando que vocês apoiam Alessandro Vieira, mas parte de vocês sabe o que é. Mas esse texto aqui acho que se aplica esses heróis que aparecem o tempo todo com promessas que não vão a lugar nenhum. Quer ver algo relevante que a turma toda deveria estar fazendo? Aqui, ó. Flávio Bolsonaro diz ter votos para barrar Jorge Messias no Supremo. Isso é relevante. Isso é importante. Lula e Alcolumbre ainda não se reuniram para tratar de destravar a indicação de Messias ao Supremo, mas um outro fator passou a atravessar essa decisão, as eleições. Em alta nas pesquisas, Flávio tem dito no Senado que tem 35 votos certos para barrar as pretensões do chefe da AGU. E se a conta for essa mesmo, o risco de pautar a votação de Messias é enorme. Flávio, claro, gostaria de empurrar esse tema para depois da eleição. Em resumo, desamarrar o nó dessa indicação já não depende somente de Batoré. Se Flávio conseguir empurrar para depois da eleição, vai ser um herói. Agora eu pergunto para vocês, vamos trazer esse papo para a realidade. Se o Flávio conseguir travar isso daqui, o Batoré sentar em cima, não passar o Messias. O Messias é petista. É o pior nome, acho que cotado até o momento. Não sei quem que vai ser. Para mim o Pacheco é tão ruim quanto, até porque o Pacheco é amigo de toda essa corja. Mas vamos supor, qualquer nome que seja, que não seja o Messias, chega e passa a eleição. O Lula tem um nome e o Flávio, obviamente, tem os nomes da direita. Acabou a eleição, o Lula vai fazer o quê? Rapaz, entre não indicar o Messias e tentar indicar o nome adverso ao bolsonarismo, mas que agrade o Centrão, vou tentar seguir por esse caminho, ainda sou presidente, ainda tenho mandato. A não ser que a crise do Master escale tão alto e tão grande que o Lula seja tragado para o Lula não ter mais o direito, sabe? A legalidade para indicar o nome. Fala, cara, ninguém vai aceitar mais o nome do Lula. Mas, caso isso ocorra, aí depois vem a segunda etapa desse processo, que vai ser o quê? Pensar em um nome para chegar. Ô, Batoré, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo? Não passa o nome do Lula. Deixa eu mandar um nome mais alinhado, um pouquinho do meu lado, sabe? Tu podia ter um nome mais alinhado ao teu? Tu podia, mas deixa passar um nome um pouquinho mais alinhado ao meu. Enquanto a partida, quem sabe, em 2027, a gente possa sentar e fazer um bem bolado. Você, presidente da República, isso pode acontecer. Aí, o que corre o risco? Da gente conseguir isso, do Flávio desarmar uma bomba, de Flávio conseguir impedir a nomeação do Messias para o Supremo, uma movimentação que é uma vitória, é impedir que um petista jovem, o Messias acho que acabou de fazer 50 anos, um cara jovem, queria ficar mais 25 anos, pelo menos, no Supremo, para que a gente vai conseguir mais meia boca. Mas vai ter gente que vai jogar pedra. Por quê? Porque Flávio não lavou a alma. Porque não lavou a alma. E o que as pessoas querem é lavar a alma. Ah, mas por que colocou isso aqui, sabe? Meu Deus, velho. Quando é que a política, quando que as pessoas vão parar, respirar e começar a reagir com o cérebro e não com o fígado? Saíram mais matérias, a gente já tinha comentado ontem, a do Metrópolis, da Daniela Marques, votada para ser ministra da Fazenda. Aí agora, o André Esteves pediu aí pro Lauro Jardim soltar. As apostas de Flávio Bolsonaro para seu programa econômico ao Planalto para a Fazenda. E a equipe econômica do Flávio?
No PL, dá-se como certo que em breve possa ser anunciado Paulo Guedes como formulador do programa econômico do candidato. Para ministro da Fazenda, a aposta é no Gustavo Montizano. Colocaram ali como ex-presidente do BNDES, mas também é ex-BTG. André Esteves. Ela até diz, né? André Esteves está tão certo da vitória do meu amigo Flávio que já não esconde o desejo de influenciar todas as decisões econômicas. E todo santo dia é esse trabalho reiterado. Jogar nomes que o mercado quer, nomes que o mercado aceitaria. Aí o Carlos Bolsonaro até faz um comentário nessa linha, dizendo o seguinte, ó. Adolfo Saxida expõe linhas de raciocínio de economia, direito, liberdade, Brasil e de planos para ajudar o país a crescer. Eu vou além, cara. Eu resumiria o seguinte, ó. Adolfo Saxida é o único nome da equipe econômica do governo Bolsonaro que luta pela liberdade, luta pela anistia e denunciou os abusos contra as vítimas do 8 de janeiro, Eduardo Bolsonaro e o nosso Jair. É o único. Não teve senhor Paulo Guedes, não teve senhor Roberto Campos Neto, Montezano, Mansueto, Daniela Marques. Nenhum desses figurões falou um ai. Continuando na postagem do Carlos. Enquanto isso, em todo o ano eleitoral aparecem magicamente os bundas sujas, priorizando conchavos e colocando seu nome na rodinha de remo holandês, apenas para alimentar os seus egos e interesses pessoais, aqueles que ficam milionários administrando fundos hipócritas, usufruindo da liberdade com nojinho do único homem que possibilitou chegar até aqui. Pois é, eles odeiam Bolsonaro, mas querem os cargos do governo Bolsonaro. Se não fosse o nome de Jair Bolsonaro, não teriam tapete estampado trouxe-viu em suas portas. Estes, que não têm qualquer relevância moral fora de suas rodas sofisticadas e bajulação de autoconhecimento sujo e canalha, tomando destilados caríssimos, de pernas cruzadas, vestuários encravados, debatendo teorias sobre o sexo dos anjos. É o Eternis, então, que reaparece a cada eleição, namorando o espelho e se apresentando como solução para o país. Gente que nunca apertou a mão de uma tia do Zap, tio do churrasco, né, o trabalhador, e fica aí cantando de galo. Sempre muito prudentes, sofisticados, preocupados com a disputa do vestuário do relógio dos colegas de trabalho, tendo a convicção que todo o explanado anteriormente é mais importante do que ouvir o povo. Essa lógica precisa ser invertida para ontem. Observação. O ministro Adolfo Saxida não tem a mínima ideia de que acabei de escrever esse texto. E eu acho que o Carlos pegou o Saxida até de exemplo também. Porque a gente vai ver isso aí ao longo de todo o ano. E enquanto as pessoas seguirem lavando a alma, meu Deus do céu. A gente vai ficar, né, rodando em círculos em torno desses pontos. O negócio aqui rapidinho, isso vai ficar muito longo. Esse aqui eu comento depois, vai ficar longo, vai ficar longo, vai ficar longo, vai ficar longo. Por hoje tá bom isso daqui. Tem mais uns treta da direita que acumular os últimos dias, mas já tá com 1h10 aqui. Muito vídeo longo sequência, tava me incomodando. Mas é isso, gente, sabe? Olha pro que tá acontecendo no Brasil, olha pra essa questão toda. Tenta dosar expectativa e realidade, minimamente, sabe? Tenta manter os pés no chão. Tem coisa que realmente dá pra rolar. Tem coisa que... Ontem eu vi uma postagem que eu poderia ter colocado aqui, da Tsuki. É uma pessoa relatando pra ela que ficou assim, né, desmotivada quando vê lá no evento de filiação do Pablo Marçal, o Flávio Bolsonaro mandando um vídeo. E a Tsuki falou, eu entendo isso, né? Bate uma frustração, mas a Tsuki entende. E a pessoa tava ali bem chateada conversando com ela no privado. Eu vi essa postagem e é o que eu digo. Vocês acham que eu olho pro Pablo Marçal? Tu acha que eu mandaria um vídeo lá na filiação do Pablo Marçal? O Bolsonaro tá... eu não faço a mínima ideia se o Flávio tem algum apreço ou não pelo Marçal. Eu espero que não. Eu realmente espero que não. Para mim, o Pablo Marçal é uma pessoa desprezível. É um charlatão de maca maior, mentiroso, um cara que usa métodos sujos. Na luta de boxe, ele dá golpe baixo. Tudo que ele fez durante a campanha, fora as acusações, mas é um cara que tem engajamento. Infelizmente, eu tava passando no TikTok, tô enchendo uma coisa da outra, quase a Inception. Eu tava passando no TikTok e vi um vídeo, não sei nem se era inteligência artificial ou não. Augusto Cury, presidente da República. Aí tinha gente falando, é isso mesmo, professor, vou votar no senhor, pro senhor botar ordem na casa, moral na casa. Eu falo, cara, como é que o brasileiro pode ser emocionado desse jeito?
Porque a questão do Pablo Marçal é igual a da Augusto Cury, é pura emoção. É um discurso inflamado que faz, que acontece, que ele vai lutar contra o comunismo e ele quer o teu voto, sabe? Papo de maluco. Papo de maluco. O povão, gente, tem papo de maluco, é o padrão. Mas vocês que acompanham a política todo santo dia, tem que parar com de papo de maluco. Quem acompanha mesmo, quem tá assim de uma forma mais séria, tem que parar com o papo de maluco. Deixa o papo de maluco pro povão desinformado. Aí você vai, tenta trabalhar a mente do cara. Mas quem acompanha a internet todo dia, tem que olhar pras coisas e tentar entender, né? Pra além de sua emoção pessoal. Pô, lá o Pablo Marçal, fiquei, é isso aí mesmo, tá chateado. E aí, vida que segue. Vai fazer o que agora? Vai votar no Lula? Vai votar branco? Ah, fico desmotivado. Vai ficar desmotivado. É isso aí mesmo. Mas e aí? Vai fazer o quê? Não tem tempo para desmotivação. Não tem tempo para... Ai, o Flávio não fez o que eu queria. Eu estou chateado. Não tem tempo, irmão. Não tem tempo para sua chateação. Me perdoe. Temos uma eleição para levar. Eu que eu tô falando da economia nos últimos dias. Vocês acham que eu tenho alguma expectativa que dentro da equipe econômica vai ser 100% alinhada aos meus desejos? Óbvio que não. Aí eu vou fazer o quê? Agora eu também não gosto mais do Flávio Bolsonaro. Aí agora eu vou ficar jogando pedra no Flávio Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro... Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Muitas vezes o problema é que a galera vive lavando a alma. Não lave a alma. Não lave a alma. Ainda mais no momento como esse que o Brasil vive, sabe? É urgente ter o pé no chão e a cabeça no lugar. Eleição. Vocês precisam converter votos dia sim, dia também. Dia sim, dia também. E prestar muita atenção, né? Pra quem tá dando voz, pra quem não tá dando. Vide aí o Alessandro Vieira. O cara já tá jogando contra Flávio Bolsonaro. O cara declarou voto nulo em 2022. Aí vai fazer o quê quando chegar em 2022? Vai dar, no máximo, na melhor das hipóteses, vai declarar voto nulo. Enfim, já tô me repetindo demais. Fico por aqui. Vou mandar o vídeo do Gabeira lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quer ajudar um pouco mais, faça membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.